Colégio Isaac Newton oferece agora dicas para o Enem. Olá pessoal, sou o professor Jonathan Perotto, estou aqui para dar uma dica quentíssima para você que vai fazer a redação do Enem 2014. Portanto, atente-se nas dicas. Quando o Enem te propõe um tema, você precisa produzir a sua dissertação em 3 situações: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Portanto, para você que ainda não lembra ou de repente que tem produzido muito pouco texto, perceba, na introdução é necessário a gente deixar claríssimo para o nosso corretor e para o nosso leitor o tema proposto e a tese. O que seria a tese? É o problema que você vai discutir no seu texto. Portanto, é imprescindível que você trabalhe alguma problemática, você precisa problematizar o problema. Se você não fizer isso, um problema muito grande vai acontecer. Lembre da conclusão, que temos que apresentar uma solução para a proposta. Como que a gente vai mostrar uma solução se um problema não foi criado? Portanto, isso não pode deixar de acontecer. Pois bem, feita a introdução com o tema e a tese, você precisa desenvolver isso em 3 ou 2 parágrafos de desenvolvimento. Portanto, para que você consiga fazer isso, você vai justificar a tese que você criou com os argumentos e os recursos argumentativos. O que são recursos argumentativos? Você vai usar um dado histórico, você vai usar um dado estatístico, você vai usar uma citação, você vai fazer analogias, exemplos que foram divulgados na mídia. Isso é necessário porque mostra para o seu corretor que você tem repertório, que você tem conhecimento de mundo. E não apenas dizer com palavras subjetivas ou até abstratas sobre o que as pessoas de maneira comum conhecem e o que dizem. Portanto, é necessário reforçar aquilo que você tem em seu conhecimento, aquilo que realmente possam nos ajudar a suportar as ideias do texto. Como exemplo, uma citação. A citação ela pode ser feita por uma obra riquíssima de algum autor, de um filósofo, entendeu? Então é necessário que isso seja feito. Logo, depois que você utilizou todas as ideias e foi bem crítico e argumentativo, você vai propor uma solução para esse problema. O Enem cobra a intervenção, não é opcional. Uma coisa também que é interessante pensar é que o título, ele não é obrigatório. Você o colocará se você quiser. Uma dica, não pule linhas. Evite pular as linhas, sobretudo quando você cria um título e pula uma linha e começa a dissertação. Não é necessário pular. Também não quer dizer que seja obrigatório não pular. Você pode pular se você quiser. Mas imagine, se você pular a linha, e se você lembrar de mais alguma coisa que você iria escrever? Quer dizer que você, lá na linha 30, perdeu a linha que você pulou. Então, para evitar correr um risco, evite a pulada de linhas. E você, sabe o que vai cair? Pois é, nem todos sabemos. Mas eu tenho algumas dicas de alguns temas que podem, de repente, aparecer. Coisas que neste ano foram recorrentes, assuntos abordados pela mídia e pelos noticiários, revistas em si. Então vejamos em algumas situações que podem ser os temas da redação de 2014. Lei da Palmada. A Lei da Palmada ela foi aprovada neste ano. Portanto, o Enem pode perguntar sobre a intervenção do Estado na educação que o pai dá ao seu filho. Será até que ponto que o Estado tem total liberdade de realmente intervir, alguns dizem intrometer-se, na maneira em que o filho é criado pelo pai. Não se esqueçam que essa lei foi criada baseada no assassinato do menino Bernardo. Estranho, uma lei que trata de um assassinato falar sobre o uso das palmadas. Portanto, reflita bem sobre isso e venha com a sua ideia pré-formada. Outra coisa é em relação à internação compulsória para usuários de drogas, especialmente o crack, que tem causado muita dependência em muitos jovens. Sobretudo em São Paulo, que este ano fez uma medida de intervenção em algumas pessoas nas cracolândias. A pergunta que será feita a você é: a internação compulsória realmente resolve o problema do usuário ou não resolve o problema? O próximo tema que de repente pode aparecer é sobre a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem é um recurso que o governo tem usado para favorecer o emprego para uma pessoa jovem, um jovem aprendiz, com esses programas todos de jovem aprendiz que têm ocorrido. Mas vejam só,
A lei da aprendizagem existe, mas ainda há inúmeros jovens desempregados nesse país. Portanto, até que ponto a lei da aprendizagem realmente funciona e a que nível ela realmente tem intervido nesse problema social, que é a falta de emprego para muitas pessoas. Pense nisso também. O próximo tema, não muito longe de nós, já estamos acostumados a falar sobre isso, é em relação à Lei Maria da Penha. Muitos alunos perguntam se vai cair o tema mulher. Talvez caia, mas não se esqueça que no ano passado caiu Lei Seca. O Enem então tem de repente pensado na questão da lei, de uma lei ou outra que pode aparecer no tema. Então, Lei Maria da Penha, importantíssimo sabermos o que é e sabermos nos posicionar sobre o uso e às vezes até a timidez da mulher em realmente usar a lei ao seu favor em muitos casos. Além disso, como ultimamente o tradicionalismo das escolas tem caído, tem ficado para segundo plano, é importante pensar sobre os métodos educacionais que chamem a atenção do aluno contemporâneo. O que fazer para chamar a atenção do aluno? O professor, o que ele necessita dos recursos e tudo mais? É uma coisa que de repente pode ser pensada e elaborada pela proposta da redação. Então, aquilo que vai contra a ideia de ensino tradicional, de repente as ideias inovadoras que os professores, que a escola, que a filosofia educacional, nisso você pode buscar os autores Vygotsky, Pedro Demo, Paulo Freire, alguns autores que de repente trabalham para a questão da inovação desse ensino tradicional que está fadado já e pensar em ideias novas para que o aluno se sinta interessado e muito atraído pelas estratégias e atividades que o professor possa de repente usar em sala de aula. Gostaria de desejar a você uma ótima sorte. Vá com calma, leve o que você puder levar, as canetas pretas, por favor, 1, 2, 3, 4, 5 canetas, porque de repente nenhuma venha a falhar e você consiga sair dali satisfeito e com a esperança de que você realmente entre nesse momento, neste ano, na faculdade tão desejada. Uma boa sorte e até a próxima.